Olá, meninas, boa noite. Eu vou fazer um passo a passo de quando a gente recebe as análises dos colaboradores. Então, eu vou entrar aqui no e-mail para vocês terem uma visão de como é que a gente entra, como é que funciona o fluxo no passo a passo, porque isso é uma das coisas que aquele dia nós passamos, mas a gente não entrou muito nos detalhes. Então é importante a gente colocar aqui o nosso fluxo, aqui o passo a passo de como é que faz. Então a pessoa foi lá, nós encaminhamos, né, o e-mail para ela. Então eu vou desde o começo, né, que a gente colocou aqui no fluxo, quando a gente manda, encaminha para as pessoas aqui. Então, deixa eu pegar aqui na a tela. Vamos pegar aqui no e-mail. Então, eu vou usar, Amanda, o seu de exemplo. Então, a primeira parte, nós encaminhamos para a pessoa, damos um prazo para ela. Normalmente, nós damos uns 7 dias, de 7 a 10 dias para ela preencher com bastante calma, né? E aí a gente vai usar o seu, Amanda, como exemplo, porque eu fazer o passo a passo aqui novamente, como é que eu abro a planilha, como é que funciona. Aquela mesma senha que vocês utilizam para abrir, que é o Master Coaching KTC, eu vou usar para abrir a planilha também, tá? Vou baixar a planilha aqui, tá vendo? A gente vai baixar ela, porque eu preciso dela no Excel. A gente já vai colocar aqui dentro da. Vocês vão criar lá a pastinha de vocês, né? Para os nossos encontros ali. Então a gente vai colocar no nosso fluxo aqui, ó. Vou abrir uma outra tela agora para vocês, que ele foi ali para uma outra tela minha aqui. Então aqui eu vou colocar a senha, Master Coach KTC, para abrir a planilha. Então a pessoa foi lá, encaminhou, né, a planilha para gente. Aí eu venho aqui, ó, vem opções, avançado, e vou procurando aqui, ó, mostrar guias da planilha. Ok. Eu dou um ok aqui, tá? Habilito aqui. Se aparecer essa habilitar o conteúdo, vocês habilitam. Aí a gente coloca aqui, revisão. Na revisão, por isso que eu falei, vai parecer estranho, mas a gente tem que clicar em proteger pasta de trabalho. Qual é a senha que eu uso? Resultado. Ok. Nesse momento, vocês vão ver, ó, que todos os rodapés passam a funcionar. O que é interessante observar sempre o final, tá vendo? Se a pessoa não tem nenhum aviso, olhar se ela preencheu tudo ali no passo a passo, olhar cada um dos perfis, tá vendo? Aí aqui no fim eu clico exibir e quero ver o resultado da Amanda, tá? Nesse momento é a hora que eu já coloco o nome da pessoa que fez. Aqui, ó, vou colocar o nome dela. Aí a gente vai fazer aquele pequeno ajuste aqui, ó, mudando para assessment, estava escrito errado. E eu vou tirar o nosso site aqui, que esse site não tem mais, tá? Aí nesse momento, eu consigo abrir, né, olhar os resultados aqui, ó. Vai aparecer o resultado da Amanda, também turquesa, amarelo,
verde, laranja, azul, vermelho, tá vendo? Lembrando que o forte da Amanda é azul, lei, ordem, processos, planejamento, né? O roxinho, né, que ela gosta muitas vezes, às vezes está presa a algumas crenças. O laranja, que a gente colocou, está ligado a dados, números, né? A gente coloca o planejamento estratégico. E se tivesse um quarto dominante, como a gente falou que os dominantes são os que passam de verde, são pessoas, tá? Tá nesse ponto aqui. Aí o primário, o que que é dominante primário? É a soma do primeiro com o segundo e do secundário a soma dos três. De tudo que a pessoa preencheu, né, aqui dentro dos níveis de consciência, que são aqueles onde vocês colocaram as notas de 0 a 15, se somar tudo aqui, eram 10 perguntas, variam 15 pontos, cada uma dá 150 pontos. A essência da Amanda é 84 pontos, entre azul, roxo e laranja, e eu também vou somar o verde, mesmo aqui o nosso autor ter colocado somente três dominantes, tá? Tá ligado a pessoas. Opa, ele deu uma avançadinha muito rápido aqui. Lembrar de colocar o tipo sanguíneo. A Amanda é sangue B, para ele já deixar construído aqui, tá? Aptidões cerebrais são aqueles que preencheu das brincadeiras da infância. Lembrando que nós temos quatro polos do cérebro: o polo NO, o polo SO, o polo NE e o SE. Aonde tem o organizacional e o inspirador. Aqui eu somo o NO com SO é organizacional, o NE com SE é inspirador. Aí eu tenho uma outra somatória, fiz um corte, eu vou fazer outro corte no cérebro. NO com NE dá 8 pontos, SO com SE dá 24 pontos. Tá? Aqui eu tenho uma identificação que neste momento ela está mais fazedora. Como a gente explicou lá na nossa aula presencial, ela tem um verde, né? Ela está num processo muito de execução, mas execução sem poder utilizar a parte estratégica dela, que é forte, que é o nosso laranja. Aqui nós temos o perfil comportamental, então as frases que vocês escolhem, aqui são as frases escolhidas, onde a gente tem a águia, o gato, o tubarão e o lobo. A águia é o estrategista, tem visão de amplitude, gosta de mudanças. O gato é pessoas. Está muito mais ligado no observador, de olhar, de analisar, mas gosta de trabalhar em equipe. O tubarão trabalha sozinho, ele apaga os incêndios, ele vive o aqui e agora, e o lobo é planejador. Então, lembrando que a Amanda, neste momento, ela está mais executora e ela está tubarão. Mas o forte dela ainda vai ser gato e lobo. E a águia também, porque se tiver oportunidade de fazer estratégias. Quando eu venho para a parte do texto, né, e a gente vai construir isso junto, eu sempre coloco o nível de consciência numa regra. Primeiro a casa, tá? Depois o sol, depois eu coloco a família, depois eu coloco o pai, que é o lago, depois eu coloco a sociedade, que é a árvore, depois eu coloco a cobra, que é a sexualidade, tá? E aqui embaixo eu sempre deixo umas duas linhas do desenho livre quando a pessoa faz o desenho livre. Aí vem uma pergunta bem interessante que a Amanda fez, que é quando eu não desenho, né? Vou depois pegar as instruções, eu vou instruir vocês com relação a isso. Os níveis de consciência, que são aqueles das cores, eu sempre coloco duas frases para cada cor, tá? Duas linhas aqui para cada cor. Lembrando que eu coloco os três principais, os três dominantes. As aptidões, né, que a gente coloca aqui as aptidões que eu vou ensinar vocês a trabalharem. E o perfil comportamental eu vou colocar aqui na ordem, tá? Então, por exemplo, o que que vai acontecer? Na ordem que apareceu agora. A águia dela foi para o último, né? Então, está prevalecendo aqui o gato, o tubarão e a águia está em último lugar. Eu coloco aqui na ordem, tá? Para ficar numa sequência aqui bem relevante. Aí aqui depois a gente vai construir o texto dela aqui também, tá? Isso aqui acaba sendo importante dentro dos processos aqui que a gente está construindo com relação a esse ponto. Lembrando também, vocês vão colocar o tipo sanguíneo e aqui uma frase positiva para a pessoa, e aqui vocês vão colocar o nome de vocês cada vez que vocês fizerem o preenchimento do laudo.
Aí grava em PDF para poder encaminhar e depois dar o resultado. Outro ponto relevante, que isso daqui é essencial. Posso encaminhar para a pessoa sem dar o feedback? Não, não aconselho. Vocês só vão dar o resultado para a pessoa, essa análise, depois que fizer o feedback. Você abre na tela, vai dar o feedback para a pessoa, finalizou, aí que você encaminha, tá? Porque é igual lá do médico. Se eu encaminhar antes, a pessoa vai ler, não vai saber interpretar e a gente vai ter um problema depois. Então, primeiro eu faço o feedback e depois eu acabo interpretando. E aí vem uma pergunta que a Amanda fez que é relevante para vocês. Deixa eu entrar aqui num ponto aonde a gente acopla aqui as perguntas, né? Qual é o texto que a gente usa aqui para solicitar os desenhos? Vamos aqui para o texto. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, aí vem a pergunta da Amanda. Que é, eu tô lá, eu li, fiz tudo que tinha que ler e não desenhei, não desenhei a cobra, não desenhei o lago, não desenhei uma árvore. Tudo isso eu vou explicar para vocês. Por que a pessoa lê, relê e não desenha? Tudo existe o que a gente chama de um processo de proteção. Muitas vezes nós não desenhamos algumas coisas, na realidade a nossa mente, né, ela não deixa você desenhar porque a gente está falando no desenho de projeção da inconsciência, porque existe alguma coisa que precisa ser estudado naquele desenho que ela não fez. Ou uma pessoa, por exemplo, que não faz o desenho livre, ela precisa trabalhar um pouco mais a autoestima. Existe alguma coisa ali que precisa ser trabalhado. Então é muito relevante o porquê uma pessoa desenha ou não, né? Vocês vão mostrar alguns desenhos para vocês. Tem gente que nem a casa fez, que é eu não enxerguei a palavra casa. Eu não enxerguei a palavra família. Tudo tem um porquê, eu desenho ou não. Existe uma objetividade da nossa inteligência e além. E olha que coisa bacana, que também é importante para vocês saberem. Eu faço esses resultados há anos. Fazem mais de 12 anos que eu faço esses resultados, essas análises. Se vocês pedirem para mim desenhar, eu mesmo não consigo sabotar meu próprio desenho. Por isso que ele é chamado o desenho da inconsciência. E aí eu vou explicar depois para vocês qual que é a diferença do HTP, né? Por que que o HTP eu faço ali junto com o pedagogo, com o psicólogo? E por que que o nível de consciência para a psicometria, que trabalha o inconsciente, os níveis da inconsciência, eu posso fazer e encaminhar ali os desenhos para a pessoa, tá? Ele não precisa ser ali observado ou acompanhado por um profissional. É esses pontos que são relevantes que eu vou passar para vocês com detalhes, para que vocês possam fazer essas análises passo a passo. Tá bom, meninas? Ótima noite. Eu fiz um vídeo menor e eu vou sempre fazendo uns vídeos aí para poder ajudar vocês no passo a passo. Eu vou até passando algumas informações sobre cada um dos processos aqui e cada uma das análises que para vocês irem já ouvindo, né? Aqui assistindo algumas dicas relevantes. Tá bom? Ótima noite aí para vocês. Beijo.